Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Hélio Silva e no vídeo de hoje vamos entender o funcionamento do Code Expression, as expressões de código. Então pessoal, as expressões de código é uma maneira de adicionar lógica personalizada ou código ao seu aplicativo. Ela vai permitir que você escreva o código Dart para manipular dados, realizar cálculos ou executar outras tarefas personalizadas que não são suportadas diretamente pela interface visual do Flow. Então aqui eu tenho alguns exemplos de uso onde podemos aplicar as expressões de código. Então podemos trabalhar com operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, arredondamento de números, as conversões de números. Podemos também trabalhar diretamente com validação de entrada do usuário, ou seja, verificar a idade de um usuário, validar se um campo de e-mail é válido, né? Podemos também trabalhar com renderização dinâmica da interface do usuário, ou seja, mostrar ou ocultar determinados widgets com base em condições, e podemos também trabalhar com cálculos e lógicas de negócio. Além desses exemplos, podemos trabalhar com uma série de outras opções. Então, são infinitas opções onde vocês podem trabalhar diretamente com as expressões de código. Então, para a gente entender de forma mais detalhada, vamos lá no Flow para fazer na prática. Então, pessoal, já criei meu projeto aqui no Flow. Nesse primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com os cálculos matemáticos simples. Eu vou selecionar minha coluna, vou dar um padding aqui, vou selecionar essa opção, vou dar um padding de 20. Ele vai dar esse espaçamento em todos os lados. Vamos adicionar dois text fields. Assinar aqui, pesquisar. Adicionei um. Eu vou fazer aqui uma personalização, somente adicionar uma borda. Eu vou vir aqui nessa Input Decoration, coloco Outline. Ele vai dar essa borda aqui. Aqui eu vou colocar no 1, para digitar um número. Número 1. Vamos selecionar o text field e apertar Ctrl D. Ele vai duplicar. E selecionando a minha coluna, eu vou dar um espaçamento entre os itens. Eu vou colocar o espaçamento de 5. Vai ficar dessa forma. Vou selecionar aqui meu text field 2, que eu adicionei agora, e vou mudar o texto para num 2. Vai ficar dessa forma. Vamos adicionar também um button, e eu vou dar um espaçamento nele aqui de 20. Então aqui eu vou colocar calcular. E para finalizar, vamos adicionar um texto. Vou pesquisar aqui texto. Vou dar um espaçamento também de 20, para ficar mais distante aqui do botão. E vou personalizar ele com um tamanho de 18. E vou colocar bold. Então essa é a nossa personalização. Agora a gente vai trabalhar com a expressão de código. Então primeiramente eu vou vir aqui na minha app state, né? E vamos adicionar uma variável. Então eu vou clicar aqui, adicionar essa variável. E ela vai se chamar resultado. O tipo dela vai ser double. Então ela vai receber valores quebrados e também valores inteiros. Então eu vou adicionar aqui um double. Não é uma lista e nem vai persistir. Eu vou criar. Pronto. Essa vai ser a nossa configuração inicial. Voltando aqui na minha árvore de widgets, vou selecionar o meu botão calcular, clico em Actions e vamos adicionar a primeira ação. Vou clicar aqui, adicionar a ação. Vamos pesquisar por Update App State. Vou selecionar essa opção. O que o Update App State vai fazer? Ele vai atualizar o estado da aplicação. E agora eu quero atualizar o estado da minha variável. Então eu vou selecionar aqui Add Field e vou selecionar a variável que a gente adicionou agora, resultado. Então, seleciono ela. O que eu quero fazer? Eu quero setar um valor. Então eu quero inserir um valor. Eu vou clicar aqui em Set Value. Então vamos clicar aqui nessa opção, Set Variable, vamos navegar até Code Expression, e aqui é onde a gente vai trabalhar com as expressões de código. Então pessoal, vamos fazer um tour bem rápido. Aqui ele está dizendo que a variável que a gente está utilizando é do tipo double, ou seja, aquela variável do tipo resultado que a gente adicionou é realmente tipo double. Aqui temos a opção de adicionar um argumento, ele vai retornar esse valor, né, se estiver tudo correto. E aqui embaixo é onde adicionamos a nossa expressão. É onde vamos adicionar o código, é onde vamos adicionar os nossos cálculos. Aqui embaixo temos o check erros, ou seja, se tiver tudo certo, beleza, a gente só confirma e vai funcionar. Então vamos começar a fazer esse nosso cálculo, né? Eu vou clicar aqui para adicionar um argumento. Aqui vai aparecer essa opção, eu clico e ele vai exibir essas outras opções. Aqui no argumento podemos definir o nome, eu vou colocar no 1, ele está representando esse primeiro campo. Ele está perguntando qual é o tipo, então vai ser um tipo double. Tipo, vou adicionar um número, né? Pode ser um número quebrado ou pode ser um número inteiro. Então, eu vou adicionar o tipo double. E da onde vem esse valor? Então, pessoal, esse valor ele vai vir do widget state, ou seja, do estado de um widget. Qual vai ser ele? É o text field no 1.
é onde eu vou digitar o primeiro valor, que é esse aqui. Então eu vou clicar. Vamos adicionar um segundo argumento. Eu clico aqui, vamos selecionar, vamos definir o nome de num2. Qual vai ser o tipo? Tipo double também. Da onde vem esse valor, eu clico aqui. Ele vai vir também do widget state, ou seja, de um estado de um widget, e é o text field 2, que vai ser o campo 2. Seleciono. Pronto. Ele vai retornar um tipo double também, ou seja, a gente inseriu uma variável do tipo double, estamos aqui fazendo os argumentos do tipo double, e ele vai retornar um valor também do tipo double. Então tudo certinho. Agora a gente vai adicionar a nossa expressão. A primeira aqui é a soma. O que a gente vai fazer? Então, num1, que foi a variável que a gente adicionou aqui, mais num2. Então a gente está somando. Para a gente entender o que está fazendo, eu estou fazendo aqui a soma do num1, vou colocar aqui, num1, mais o num2. Então, o que eu digitar no campo aqui, mais o que eu digitar no campo 2. Vamos checar para ver se está tudo certinho. Sem erro nenhum, está funcionando. Vou clicar em confirmar. Pronto. Agora, para a gente exibir esse resultado, eu vou clicar aqui no text. Eu venho aqui em cima, set variable. Vamos selecionar AppState e eu vou selecionar aqui a nossa variável resultado que é adicionada. Então, eu clico nela, vou confirmar. Pronto. Agora vamos executar a nossa aplicação. Esperar fazer o carregamento. Então, pessoal, nossa aplicação já fez o carregamento e agora vamos fazer o teste. Então, aqui no 1, eu vou digitar o valor 25. E aqui embaixo, no número 2, eu vou adicionar outro valor, 25. Se eu clicar em calcular, 50. Ou seja, ele fez a soma 25 mais 25, 50. Vou colocar aqui 100, calcular, 125. Então, está funcionando perfeitamente aqui a nossa expressão. Vou clicar aqui novamente no Flow, venho aqui no meu botão, né, no meu botão. Vamos selecionar aqui a nossa code expression e vamos mudar aqui o nosso cálculo, né, nosso cálculo matemático. Eu vou colocar agora aqui uma subtração, né? Então vamos checar para ver se está certinho. Coloquei o sinal de menos, funcionando perfeitamente. Clico em confirmar, venho aqui, instante reload, vamos fazer o pré-carregamento novamente. Às vezes o Flutterfly tem um bugzinho que você faz o primeiro instante reload e ele não carrega a função que você atualizou. Eu vou clicar novamente, eu gosto de clicar pelo menos 2 vezes, que eu sei que ele vai funcionar. Às vezes até mais de 3 vezes você clica para ele funcionar aquela função. Então eu vou fazer aqui de novo. Então fez aqui o carregamento. Vamos digitar, por exemplo, 10. 10 menos 5. Calcular. 5. Ah, se for 15, deve ser. Ele vai calcular. Menos 5, né? 25, menos 15, 50, 25. Então está funcionando perfeitamente também a nossa subtração. Se eu quiser colocar também a multiplicação, então eu vou alterar esse sinal. Vou colocar aqui o asterisco. Vou checar. Você sempre tem que fazer essa checagem, né, para ver se está funcionando a função. Confirmo e eu clico lá para pré-carregar. Então agora vamos testar. Então 10 vezes 10, então 100, funcionando perfeitamente aqui o nosso cálculo. E por último, para finalizar os cálculos matemáticos, eu clico na minha expressão de código e eu vou mudar de multiplicação para divisão. Eu vou checar para ver se não tem nenhum erro. Confirmo. Volto novamente, vamos dar um instante reload. Então vamos digitar aqui. Então, valor 1, vou colocar 50, valor 2, vou colocar 4. Então, 50 dividido por 4, 12,5. 100 dividido por 4, 25. Então, também está funcionando perfeitamente aí os nossos cálculos matemáticos. Então, pessoal, com base nesse exemplo que eu fiz, a gente percebeu que é muito simples trabalhar com os cálculos matemáticos utilizando as expressões de código. Então, a gente adicionou aí a subtração, a adição, multiplicação, divisão. Então, funciona perfeitamente. Agora, nesse segundo exemplo, a gente vai trabalhar com o cálculo de porcentagem. Então, vamos para o segundo exemplo. Então, pessoal, no meu segundo exemplo, eu vou utilizar essa mesma estrutura para não demorar. Então, eu vou clicar aqui na minha coluna, aperto o botão direito, copio, venho na minha página 2, clico aqui, botão direito e vou colar. Então, adicionei aqui essas estruturas. Então, no 1, vou digitar o preço, né? Vai ser preço. Aqui no 2 vai ser o desconto.
desconto em porcentagem. Aqui para calcular, eu vou clicar em Action, eu vou remover para a gente fazer aqui o zero. Então, eu vou deletar essa ação. Então, vamos lá. Aqui no resultado eu vou manter essa mesma variável, não precisamos mudar. Eu vou manter ela aqui. Então, eu vou clicar aqui em calcular. Vamos adicionar a ação. Vai ser o quê? Um update state, né? Atualizar o estado da variável. Qual vai ser a variável? Resultado. Vamos selecionar aqui para setar, que é setar um valor. Clico nessa opção. Vamos navegar até a expressão de código. E aqui vamos adicionar os argumentos. Então, são dois argumentos. Argumento 1 e argumento 2. Vamos selecionar aqui no primeiro argumento. Vai ser o preço. Então, eu não coloco a cedilha, né? O preço é do tipo double. E ele vem da onde? Ele vai vir do estado do widget, que é o text field 1, que é o preço. E aqui, no meu argumento 2, vai ser a porcentagem. Então, eu vou colocar só %. O tipo é double também. E ele vem da onde? Ele vai vir do estado do text field 2. Selecionei aqui, tudo pronto. Aqui embaixo ele vai retornar o double. Então, eu vou deixar dessa forma, não vou alterar. Então, pessoal, a expressão de código que vamos adicionar, ela vai definir qual vai ser o valor final de desconto com base nos valores que vamos adicionar aqui. Então, eu vou adicionar preço. Então, a gente definiu aqui em cima o preço, né? É o preço vezes. Então, eu vou adicionar asterisco. Vou abrir, fechar parênteses. E dentro desse parênteses aqui, eu vou adicionar a porcentagem, né? Então, vai ser %. Tem que estar igualzinho a esse aqui. Então, eu posso até copiar. E eu vou apagar, colar. Dividido por 100, que é para fazer a porcentagem. Então, essa é a nossa expressão. Vou checar. Tudo está funcionando perfeitamente. Vamos confirmar. Sumiu o erro. Agora eu vou mudar, né? Eu estou aqui no meu exemplo 1, agora eu estou no exemplo 2. Então, eu venho aqui e vou mudar para o segundo exemplo. Vamos clicar aqui para executar e vamos esperar o carregamento. Então, pessoal, nossa aplicação já fez o carregamento. Vamos fazer o teste aqui, por exemplo, colocar um valor de R$800 e eu quero saber qual o desconto de 10% desse valor. Então, vou calcular. Então, o valor de desconto é R$80. Então, eu posso colocar aqui 250, quanto é 50% desse valor, 255, calcular, 127,50. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que funciona perfeitamente também com a porcentagem. Agora, a gente vai lá no nosso terceiro exemplo, a gente trabalhar com os cálculos personalizados. Então, vou finalizar aqui e vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, pessoal, o meu terceiro exemplo, eu vou utilizar aqui também essa mesma estrutura. Então, eu vou selecionar minha coluna, copiar, vou selecionar aqui, vou deletar essa coluna aqui, colar. E agora eu vou fazer aqui o cálculo personalizado. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a área de um retângulo, eu também consigo. A gente já fez no início esses cálculos matemáticos. Então, aqui no meu text field 1, eu vou colocar a base, né? O retângulo é base vezes altura. O text field 2 vai ser altura. Então, pronto. Vou manter também a nossa variável. Então, vou selecionar aqui o botão calcular. Vamos aqui nas actions. Vamos clicar em Code Expression. Então, aqui no argumento eu vou mudar. Então, vou colocar a base. No segundo argumento, eu vou colocar a altura. Não vou mexer aqui porque ele está utilizando os text fields, né? Então não precisa. Ele está selecionando os dois. Vou descer e aqui eu vou apagar. Então vamos fazer. Então vai ser o que? A área é base vezes altura. Então eu vou colocar base vezes altura, que foi os nomes que definimos aqui. Vamos verificar. Então tudo certinho. Podemos confirmar. Vou fazer aqui o pré-carregamento. Então, pessoal, nossa aplicação já fez o pré-carregamento. Vamos testar. Então, eu vou colocar aqui a base, o valor de 154 e a altura, o valor de 58. Vou clicar aqui para calcular. Podemos ver que ele vai dar o resultado corretamente. Então, está funcionando perfeitamente a nossa expressão de código. Então, vamos para o nosso quarto exemplo. Pessoal, aqui no quarto exemplo, a gente vai trabalhar com conversão de unidades, né? Para a gente converter uma unidade. Então, eu vou utilizar a mesma estrutura. Então, eu vou copiar aqui essa minha coluna. Venho aqui no quarto exemplo, vou colar. E aqui eu vou deletar um text field. Vou manter o restante. Vou selecionar aqui o meu footer, né? E vamos colocar para converter o texto. Aqui vou mudar também esse texto. Colocar it valor em metros. Pronto. E agora a gente vai lá na nossa expressão de código. Então eu vou selecionar aqui. Vou clicar aqui em Actions. Vamos clicar aqui na expressão do código. Agora eu só tenho um campo.
Então, eu preciso deletar esse segundo argumento. Vamos manter somente o primeiro aqui. Aqui vai ser metro, porque eu vou digitar em metro. Estou colocando o nome. Tipo double, tudo certinho. Vai ser o campo, né, que a gente vai digitar, que é esse campo aqui. E aqui embaixo vamos mudar a nossa expressão. Então, pessoal, o cálculo que a gente vai fazer aqui é para converter um valor em metros para quilômetros. Então, para a gente fazer isso, é muito simples. Eu vou colocar o valor que a gente vai digitar, né, que ele está em metro, que foi o nome que a gente definiu aqui no primeiro argumento. Então, o argumento 1, que vem desse campo de texto, vezes 0,001. Uma observação bem interessante, aqui na expressão de código vocês não podem utilizar a vírgula, então tem que ser o ponto. Então 0,001, ou seja, um metro ele equivale a 0,001. Então eu vou verificar tudo certinho, vamos clicar para confirmar. Então pessoal, antes da gente executar, vamos selecionar aqui o nosso texto, eu vou remover, vamos clicar aqui em Set Variable, vamos clicar em Combine Test, né, para combinar o texto, e vamos adicionar duas opções. Então no texto 1 vai ser Web State, né, que vai ser o resultado da conversão que a gente está fazendo. Então vou selecionar ele aqui, vou confirmar. E aqui no texto 2 eu vou dar um espaço e vou digitar o KM, que vai ser o quilômetro, ou seja, ele vai mostrar o resultado. E aqui para complementar, vou confirmar, vamos executar agora. Então pessoal, a nossa aplicação já fez o pré-carregamento, então eu vou digitar aqui, então 100 metros, ele vai equivaler a 0,01 quilômetros. Vou colocar aqui 1000 metros, 1 quilômetro. 10.000 metros, 10 km, 10 quilômetros. Então também funciona perfeitamente aqui para você trabalhar as conversões de unidade. Então vamos para o nosso outro exemplo. Então pessoal, no início do vídeo eu falei que é possível fazer validação de dado utilizando a expressão de código. Então eu vou selecionar aqui a minha coluna, vou adicionar um campo de texto, então um text field, e vou adicionar também um button. Vou dar um espaçamento aqui de 20, vou mudar o nome, vou colocar validar. Aqui no meu text field eu vou mudar somente borda, então eu vou adicionar uma borda e vou mudar o texto. Então digite um valor. Pronto. Agora vamos selecionar aqui esse botão e vamos adicionar a nossa expressão de código. Aqui eu vou fazer uma validação para verificar se esse campo tem 10 dígitos. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar Actions e vamos abrir o nosso editor. Vou abrir aqui. Vamos adicionar uma condição e a condição vai ser uma code expression. Selecionar aqui, pode ver que já é uma forma diferente, né? Então, primeiramente é o argumento, então eu vou selecionar ele aqui. Ele vai ser o nome valor do tipo string e ele vai vir da onde? Do meu campo. Então eu vou selecionar aqui o state e o campo digite um valor. Então eu vou selecionar aqui o text field. Prontinho, agora precisamos adicionar nossa expressão. Essa expressão a gente vai utilizar aqui o regex. Então, pessoal, o regex ele é um padrão, né? São padrões de busca utilizados para encontrar e manipular texto. Então, a gente vai utilizar aqui o ChatGPT para fazer, para a gente criar essa expressão. Então, eu vou selecionar ele aqui. Então, eu vou pedir aqui para ele criar um regex em Dart para validar o campo valores com 10 dígitos. Então, essa é a minha solicitação. Então, ele gerou aqui essa função, né? Ele está explicando aqui como é que funciona. Então, aqui ele está dizendo que ele vai validar essa string, ele vai verificar se ela existe 10 dígitos numéricos. Então, a gente pode digitar qualquer valor de 0 a 9, então podemos ver aqui, e ele vai verificar se tem 10 dígitos. Então, eu vou copiar essa expressão, então eu vou clicar aqui até esse finalzinho, até o parênteses, vou apertar Ctrl C, e aqui na minha expressão eu vou colar. Então, pessoal, adicionei aqui o regex, onde ele está fazendo, né, essa verificação se existe 10 dígitos no campo. E eu vou adicionar mais um trecho, que é o has match. Vou apagar aqui, é minúsculo. Então, o que é que isso vai fazer? Ele vai verificar se o que eu digitei corresponde com essa expressão que eu estou buscando, né, com essa expressão que eu adicionei. Então, eu vou precisar adicionar o argumento, que é o valor. Então, eu vou digitar aqui valor, foi o nome que eu defini aqui em cima. Ou seja, ele vai pegar o que eu digitei, ele vai verificar se isso aqui corresponde com essa expressão que eu estou buscando. Então, fecho parênteses. Não precisa adicionar nem ponto e vírgula, nem nada. Eu vou checar. Então, está funcionando perfeitamente. Aqui, ele vai retornar um booleano, ou seja, ele vai retornar o verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vamos executar uma ação. Se for falso, vamos executar outra ação. Ele vai executar aqui de acordo com o valor que eu digitar lá dentro do nosso campo de texto. Então, eu vou confirmar. Então, se aquela expressão
que eu adicionei aqui for verdadeira, eu vou adicionar aqui uma ação, que vai ser um show snack bar, que é aquela barrinha que aparece embaixo com informação. Então eu vou exibir aqui, show snack bar. Eu vou dizer tem 10 dígitos. Se for falso, eu vou só copiar essa ação, eu vou colar aqui e vou dizer não tem os 10 dígitos. Prontinho, posso fechar, tudo certo, vamos executar. A nossa aplicação já fez o pré-carregamento. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem os 10 dígitos, vou validar. Ele apareceu aqui embaixo, vou diminuir para a gente poder visualizar. Então, ó, não tem os 10 dígitos. Se eu colocar mais um dígito, tem os 10 dígitos. Então, também funciona perfeitamente. Vamos aumentar aqui, colocar mais um dígito. Não tem os 10 dígitos, tem 11. Se eu deletar, tem os 10 dígitos. Então, eu posso muito bem utilizar o regex, né, dentro do Code Expression para fazer essas validações de campo. Por exemplo, se eu quiser validar um campo de e-mail e senha, eu consigo fazer utilizando aqui o regex. Vamos fazer aí para a gente entender. Então, eu vou finalizar essa sessão aqui. Então, vamos adicionar aqui mais um campo. Então, eu vou apertar Ctrl D. Aqui vai ser digite a senha, vamos simular, digite a senha. E aqui em cima vai ser digite o e-mail. Prontinho. Vamos selecionar aqui o nosso botão, né? E vamos colocar logar. Então, vamos abrir as nossas ações. Vou abrir aqui. Eu vou clicar na minha expressão de código. Vou deletar. Então, vamos adicionar uma condição. Vou fechar aqui, vou marcar as condições múltiplas e vou selecionar. Aqui em Conditions, vamos selecionar Combine Conditions. E agora vamos adicionar as nossas condições. Então, a primeira condição vai ser a Code Expression. O nosso primeiro argumento vai ser do tipo string, né, porque a gente vai digitar o texto, e ele vai ser o nosso text field 1, que é digite o e-mail. Então, vou selecionar ele aqui, pronto. Aqui a gente vai fazer essa validação, né, essa validação utilizando o regex. Então, eu posso vir aqui no ChatGPT, eu posso criar, né, não crie um regex em Dart para validar e-mail. Botar simples, né, para não ser um negócio tão complexo. Então, esperar ele gerar. Então ele já me gerou, né, esse regex, então eu vou copiar. Ele vai verificar se tem um arroba, se está tudo certinho. Vou copiar aqui com Ctrl C. E eu vou adicionar aqui a expressão. Ctrl V. Vamos novamente. Ponto. As. Match. Abre parênteses. E aqui vai ser o e-mail, né? Então eu vou colar aqui. Vou digitar. Campo e-mail. Então a gente está utilizando o regex para fazer a verificação se o campo de e-mail é válido. Então vamos checar. Está funcionando perfeitamente. Então a gente vai digitar o texto, né, digitar o nosso e-mail, ele vai fazer a verificação e vai retornar o boolean, né, se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vamos executar uma ação. Se for falso, executamos outra ação. Então vou confirmar. Então aqui na senha, da mesma forma. Então eu vou selecionar ela aqui. Vamos pesquisar, né, Code Expression, adicionar um argumento, esse senha. Então, do tipo string, porque vamos digitar texto e números. Então, eu vou selecionar string. E ele vai vir do estado TextField 2. Então, é o campo de senha. Vai retornar também o boolean, né? Verdadeiro ou falso. Se for falso, verdadeiro, vamos executar uma ação. Se for falso, outra ação. E aqui, viemos novamente no ChatGPT. Então, eu posso clicar aqui, crie um regex para validar senha simples. Vou colocar em Dart, né? Vamos esperar ele gerar. Então, pessoal, ele já gerou aqui e embaixo ele explica, se você quiser ver o que é que acontece. Então, aqui ele está dizendo, ele vai verificar se ela tem 8 dígitos, né? Se ele tem os caracteres especiais, né? Então vai ter pelo menos uma letra, pelo menos um número. E eu vou copiar todo esse regex aqui até o parênteses. Então, copiar, vamos colar. E aqui, ponto, hasMatch para a gente fazer, né? Ela verificação se corresponde. Então, se o valor que eu digitei do campo de senha corresponde à expressão que eu estou buscando, né? Então, vou checar para ver se está tudo certinho. Então, tudo correto. Vamos confirmar. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou utilizando as condições múltiplas, ou seja,
para validar, para ficar tudo certinho, essa expressão tem que estar correta e essa expressão também precisa estar correta, que a gente pode ver aqui o AND, né, que é e. Ou você pode utilizar o OR. Então, ou um ou outro precisa estar correto. Porém, aqui os dois precisam estar corretos. Então, eu vou confirmar. Então, se tiver tudo certinho, vamos apertar aqui, adicionar uma ação. Poderia colocar navegar para uma página, né? Uma página de logado. Vamos criar uma página de logado aqui para ficar mais fácil de entender. Vou adicionar uma página, criar uma página, né? Logado. E eu vou somente adicionar um texto aqui. Vai ser logado. Vou aumentar, vou centralizar aqui. E o texto eu vou colocar assim. Então vamos adicionar um bundle para retornar. Vou selecionar aqui e vou selecionar essa opção. Então aqui, quando eu clicar nessa opção, eu posso voltar para aquela tela novamente. Então vou deixar dessa forma. Então vou selecionar novamente para ver se está tudo certinho. Então, se a minha condição for verdadeira, vamos navegar, navigate to, para logado. Se for falso, se não tiver certo, eu vou exibir aqui um show snack bar e vou dizer e-mail ou senha incorretos. Então vou fechar aqui, vamos testar. Então pessoal, já estamos aqui. Eu vou voltar aqui no meu text field e vou exibir minha senha. Vou colocar para exibir a senha. É só selecionar aqui password field, vou definir aqui o tamanho de 30, aparecer esse olhinho e vamos fazer o pré-carregamento. Então vou pré-carregar novamente. Então tudo certo. Vamos digitar aqui o nosso e-mail. Então vou colocar aqui Flutterflow Brasil. Vou colocar somente o .com e a senha eu vou colocar, vou exibir, né? Então minha senha, vamos logar. Vou diminuir aqui. Então e-mail senha incorreto. Então vamos colocar aqui o número, e-mail e senha incorretos. Então tá faltando o quê? O arroba. Então vou colocar aqui o arroba, colocar hotmail, logar, pronto, estamos logados. Então podemos ver que funciona perfeitamente utilizando o regex nas nossas expressões de código. Então, apesar do Flutterflow disponibilizar o Forms, né, e você consegue também trabalhar diretamente com o regex, porém, é mais uma forma de você trabalhar com as expressões de código para fazer essa validação, né? E vamos para o nosso último exemplo. Então, aqui no nosso último exemplo, vamos trabalhar com a manipulação da interface. Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna, eu vou adicionar um container. Esse container ele vai utilizar todo o espaço da coluna, então vou marcar flexible. Então posso utilizar aqui o Infinity. Marquei o 2. Vou mudar a cor aqui para esse primary. E vamos adicionar um switch. Então vou pesquisar aqui switch. Vai ficar aqui na parte de baixo. Eu vou desativar. Ficar ele desativado. E pronto. Vamos selecionar o nosso container. Clicamos aqui em Fill Color. Então eu clico nessa opção. Vamos pesquisar aqui o Code Expressor. E agora vamos adicionar aqui a nossa expressão de código. Então precisamos adicionar um argumento. O argumento ele vai vir lá do estado desse widget aqui, que é o switch. Então eu vou selecionar ele. Esse argumento ele precisa ser do tipo boolean. Ele vai retornar o verdadeiro ou falso. Ou seja, quando ele estiver desativado é falso. Quando ele estiver ativado é verdadeiro. Então é isso que vai fazer o funcionamento. Ele vai retornar um tipo color. Então ele vai retornar uma cor. Se for verdadeiro, ele vai exibir uma cor. Se for falso, ele exibe outra cor. Vamos adicionar aqui a nossa expressão. Então, aqui eu defini o nome como var1. Vou colocar aqui var1. Vamos colocar o operador ternário, que é a interrogação. Vocês podem pesquisar aí mais para conhecer sobre esses operadores. Então, defini aqui. E aqui vamos colocar color. Então, a nossa condição. Então, ele vai pegar o switch. Se for verdadeiro, ele vai exibir essa cor. Se for falso, ele exibe outra cor. Então, aqui, essa cor ela precisa ser em hexadecimal. Vou copiar aqui uma cor que eu já tenho. Colar. Colocamos dois pontos. Se for falso, ele vai exibir essa outra cor. Então, eu coloco color, abro parênteses e coloco a outra cor em hexadecimal. Colar aqui, fecho parênteses. Então, pessoal, seria mais ou menos esse funcionamento. Então, condição, ele verifica se essa condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeiro, executa algo. Se for falso, executa outra ação. Então, vamos checar. Então, está funcionando perfeitamente. Vou confirmar.
Então vamos mudar a ordem, eu vou colocar o switch aqui na parte superior da coluna, então eu vou clicar e arrastar para a coluna, então ele vai ficar aqui na parte de cima. Vou executar. Nossa aplicação aqui já fez o carregamento, vamos testar. Então quando eu clico aqui, o nosso container ele vai mudar de cor, e quando eu clico novamente, ele muda novamente de cor. Então funciona perfeitamente essa manipulação de interface utilizando as expressões de código. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Não fiquem limitados a esses exemplos. Existem muitas formas diferentes de trabalhar com o Code Expresso e obter ótimos resultados, mesmo que não seja um expert em programação ou ter esse conhecimento avançado aqui em regex e outras propriedades. Então, você, com essa noção que eu passei aqui, você vai conseguir fazer muito projeto bacana utilizando aqui as expressões de código. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.